convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu estou lendo na NAA, diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Muito obrigado a Deus pela tua palavra viva e eficaz. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder meditar nela e ser abençoado por ela. Abra a nossa mente, abra os nossos corações e que nós possamos aprender e apreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Nós já estamos sendo aprendidos desde a manhã, no início deste culto, com tudo que tem acontecido aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós começamos essa série de mensagens, no início de janeiro, nós adiantamos os capítulos e iniciamos pelo capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, em que nós lemos: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam o amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo, então, vem dizendo em todo o capítulo 4 até chegar no capítulo 5, que nós somos uma igreja agora, uma igreja constituída por judeus, gentios, pelos anjos do céu, é uma igreja só, e temos então que aprender a viver em comunidade, e nos ensina também esses 2 primeiros versos, que temos que ser imitadores de Deus, imitar a Deus, imitar a Cristo no seu amor, imitar a Cristo no seu perdão, perdoar incondicionalmente, imitar a Deus no seu exemplo moral e imitar a Deus em suas virtudes. Foi isso que nós aprendemos quando nós estudamos e meditamos no verso 1 e no verso 2 de Efésios capítulo 5. E agora, a partir do verso 3, Paulo vai dizer para nós que nós possamos despir da nossa nova natureza, da nossa velha natureza, tudo aquilo que fazia parte da vida de alguém que não tem Jesus como Salvador e Senhor, deve ser abandonado completamente. Não tem nada que nós possamos aproveitar da nossa velha vida. Paulo, compreendendo isso, Paulo vendo a grandeza do amor de Deus, da obra que Deus tem para ele, ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo que eu era, todos os meus títulos, toda a posição que eu tinha, eu considero como esterco. Nada disso vale. O que vale agora é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. O que vale agora é aquilo que
Deus diz para que eu possa fazer, e a palavra de ordem aqui é santidade. Essa é a palavra. O verso 3 vai dizer que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Para que nós possamos compreender um pouquinho, porque Paulo está dizendo sobre pecado sexual, idolatria e sobre o pecado da boca, daquilo que a boca fala, é interessante nós entendermos que o contexto que Paulo está vivendo ali, aquele contexto na igreja de Efésios, na igreja de Corinto, toda aquela região, era um contexto em que a imoralidade sexual era algo normal. Esse é o contexto que a igreja está vivendo, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não pode nem sequer conversar sobre esses assuntos, nem mencionar, nem pensar nestas coisas, porque isso traz a ira de Deus sobre a vida daquelas pessoas que se permitem a viver desta forma. Paulo vai nos alertar no versículo 5, e aqui há algo muito impressionante de nós lermos, é que nenhuma pessoa, preste atenção, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os hábitos sexuais fora do casamento, a idolatria, a impureza do coração, arranca Deus do centro do coração daquela pessoa. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você pensa assim, você precisa nascer de novo. Você não é crente. Alguém que deixa essas coisas dominar o seu coração, não tem nem Deus no seu coração. Porque Paulo está dizendo, sou eu que estou dizendo, não, a Bíblia que está dizendo que essa pessoa não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele não faz parte do reino de Deus. Mas, pastor, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, e eu tenho essa questão na minha vida. Deus está dizendo que a prática destas coisas faz com que a pessoa esteja afastada de Deus. Nós podemos ter a nossa tendência pecaminosa, como todo mundo tem a sua tendência pecaminosa, seja na idolatria, seja na avareza, seja na pornografia, seja na masturbação, seja em qualquer área da sua vida, seja no falar mal das pessoas, e o texto vai dizer sobre isso também, sobre aquela pessoa que tem uma língua carregada de maledicência, de comentário maldoso, difamando o próximo, fazendo injúria contra o próximo. Paulo está dizendo que esse tipo de pessoa, ele não tem herança no reino de Deus. Nós precisamos orar, e pastor, então como que eu faço? Através da santificação. Por isso que a palavra de ordem aqui é santificação, através da santificação, da busca de Deus, reconhecendo o que você é, se ajoelhe no chão e clame: Senhor, tem misericórdia da minha vida, limpa o meu coração, me faz com que eu possa suprimir esse pecado da minha vida, me faça que eu possa abafar esse pecado, que eu possa calar esse pecado, para que eu seja liberto pelo Senhor. E isso só pode ser liberto com uma vida de consagração a Deus. E lembre, a sua santificação de hoje não serve para amanhã. Todos os dias você deve santificar a sua vida a Deus. Por isso que é impossível nós compactuarmos. E, infelizmente, isso faz parte do nosso meio. É impossível compactuarmos que um casal de jovens namorados possam estar namorando e tenham uma vida sexual ativa. Isso é um problema muito sério. Isso é uma questão que vai fazer com que você se afaste do Senhor. Ah, pastor, mas eu sei que vou casar. Você sabe que vai casar? Tem certeza disso? Você está violando algo que é de alguém,
que Deus criou para ser de uma pessoa. Talvez um homem e um rapaz está se atentando para a intimidade de uma moça, e aquilo que Deus fez naquela moça é para alguém que não é ele. E ela está fazendo com o moço aquilo que Deus reservou para outra pessoa. Agora as pessoas agem como, não, está tudo bem, Deus perdoa. O texto de Efésios, e tantas pessoas defendem a graça de Deus, o texto de Efésios está dizendo o seguinte: não se deixem enganar, verso 6, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Estamos falando sobre a ira de Deus num tempo de graça. Deus fica indignado com o seu pecado. E se você se manter rebelde no seu pecado, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Não brinque com Deus. Como diz Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então é necessário que nós possamos compreender aquilo que Paulo fala no capítulo 4, que nós já meditamos aqui, no verso 20 e 24. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, e o meu comportamento, o seu comportamento, não pode ser assim. Ele vai dizer lá no verso 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí ele vai fazer vírgula e vai dizer algo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Ele está dizendo o seguinte: se você realmente nasceu de novo, então você vai aprender de Cristo, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês, e a revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está, então, deixando claro para nós que nós precisamos mortificar a nossa carne, enterrar o nosso pecado, clamar a Deus por santidade e buscar realmente espelhar, imitar a Jesus, para que o mundo possa conhecer a Jesus. Dia desses, por alguns dias, nós vimos lá nos Estados Unidos, numa faculdade, em que estava havendo um avivamento. Tinha gente saindo daqui para ir para lá, buscar o avivamento. É muito nobre isso, buscar o avivamento. Mas ele tem que começar aqui, ó. Ele não começa no movimento de grupo, ele começa no meu coração, é na minha vida. É eu olhar para os meus pecados, pedir para Deus ter misericórdia da minha vida. Se eu fizer isso, se você fizer isso, pode haver avivamento aqui também na primeira de São Caetano. E o avivamento não é nós estarmos reunidos simplesmente orarmos e cantarmos e louvarmos. Avivamento é transformação de vida. E nas histórias dos avivamentos você via que a sociedade ela era transformada, porque os crentes que ali estavam decidiram mortificar a sua carne e viver uma vida que agrada a Deus. Mas em segundo lugar, Paulo vai nos orientar que o crente deve reprovar e denunciar o pecado. Não pode haver, a partir da sua vida, olhar para si, ver o seu pecado, reprovar o seu pecado, dizer como aquele homem, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor, bater no peito, reconhecer a sua debilidade, reconhecer o seu pecado, pedir a Deus perdão para que Ele, mesmo você, sendo indigno, Deus possa usar você como vaso de bênção. E a obra é do Senhor. A obra não é minha, a obra não é sua, é Deus quem faz
essa obra através da nossa vida pela instrumentalidade do seu Espírito Santo. É por isso que é necessário nós olharmos o texto quando diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Existe aquela frase, o texto está dizendo, quem cala, consente. Nós não podemos só reprová-las, mas nós devemos fazer como João fez, que apontou o pecado de Antipas. Você não pode dormir com esta mulher. E nós devemos reprovar. Não para que possamos humilhar, mas que possamos restaurar, para que o Espírito toque no coração daquela pessoa e ela seja restaurada para o Senhor. É muito bonito aos olhos humanos, quando a gente olha coisas que têm acontecido no mundo, que a Bíblia é contra, que a Bíblia diz que é infame, é difamação, que Deus tem repugna desse tipo de comportamento, mas a gente, no mundo em que vivemos, se permitirmos, nós vamos formatando a nossa mente para que, e a ideia é essa, para que a nossa cabeça seja formatada e a gente possa dizer que as coisas são normais. Se nós não tomarmos cuidado, por isso que Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas renove a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim. Nós precisamos estar atentos, porque se nós permitirmos que essas coisas entrem na nossa vida, a gente deixa de cumprir o nosso papel neste mundo. E o nosso papel neste mundo está escrito lá em Ezequiel, capítulo 3, do verso 17 e 19, que diz para nós: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e não disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar ao ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Nós somos responsáveis. Quando nós somos chamados a ofertar, a dizimar, a segurar as cordas dos nossos missionários, nós somos atalaia. Quando nós olhamos o pecado e denunciamos e reprovamos, quando é que eu reprovo? Quando você deixa de ser Big Brother, por exemplo. Quando você deixa de dar ibope para canal de televisão que faz chacota da sua vida. Quando você para de concordar com o mundo de pecado acusando os crentes. Aí você está sendo atalaia. Você está fazendo a vontade do Senhor. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Paulo está dizendo que isso não faz parte mais da nossa vida. Nós não podemos mais viver dessa forma. Por isso que Paulo, no último texto, no último verso, o verso 14, ele diz: por isso é que se diz, desperta você que está dormindo. Parece que o pessoal está dormindo. Está no sono profundo. Alguns não estão no sono profundo, alguns estão mortos em seus delitos e pecados. Pensa que é crente, anda como crente, cheira como crente, fala como crente, se veste como crente, canta como crente, mas vai para o inferno. Porque não basta conhecer Jesus, devemos ser conhecidos por Ele. Não basta saber qual é a obra do Senhor, não basta compreender a obra do Senhor, mas ela tem que ser realidade na nossa vida dia a dia. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo, e me faz trazer à memória aquilo que diz
algumas pessoas a Jesus: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos sinais. E Jesus diz o seguinte: eu nunca te conheci, meu amigo. Eu nunca te conheci. Aparta-te de mim. Então não basta conhecer Jesus. Jesus tem que te conhecer. Jesus tem que me conhecer, porque só quando Jesus me conhece é que eu tenho certeza da minha salvação e eu busco a santificação. É por isso que nós precisamos acordar, despertar, estar atento, fazer uma análise da própria vida, ver aonde eu estou errando, aonde eu tenho pecado, qual área da minha vida que a idolatria tem permeada a minha vida, aonde que o pecado tem se ocultado no meu coração e tem estragado a minha vida, a minha família e a minha comunhão com o Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, você precisa acordar. Essa palavra é dirigida a pessoas que estão doentes espiritualmente, pessoas que estão enfermas, pessoas que não conseguem sequer ver que ele tem fome de Deus e ver que ele tem sede de Deus. Ele busca algo. Ele se satisfaz na Netflix, ele se satisfaz no celular, ele se satisfaz em páginas ou algumas coisas que ninguém pode ver e que ele tem que ocultar. Se você vê algo ou vive algo que você não pode contar para ninguém, coloque isso na mão do Senhor e peça para Ele te libertar dessas coisas, para que você seja realmente liberto e para que você possa realmente andar entre os vivos. Porque o texto diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Cristo vai trazer você a razão, vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração e você vai ter uma compreensão maior da sua vida, do mundo em que você vive e daquilo que Deus tem para você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra está à nossa disposição. E eu quero pedir, ó Deus, que neste momento, que se há alguém aqui que está dormindo espiritualmente, se há alguém aqui, ó Deus, que não tomou ainda uma decisão de recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida e ter a sua própria vida transformada pelo Senhor, e essa pessoa quer fazer isso nesta manhã, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, que ela possa confessá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Faça a transformação necessária na vida desta pessoa, através do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, aqueles meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, que têm se sentido enfraquecido, que parece que estão letárgicos, ó Deus, que estão desanimados, ó Senhor, renova, Senhor, renova, traz a cada um deles a alegria da sua salvação, para que haja, ó Deus, plenitude na Tua presença, de paz, de alegria, de vontade de fazer a sua obra, ó Deus, de poder deixar que o Teu Santo Espírito possa fazer dele um verdadeiro imitador de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, e oramos no precioso nome de Jesus. Amém.